Então aqui estamos uma vez mais, João e suas uvas para o Terra Plate Channel. E agora vamos saber uma coisa, temos o nosso convidado Luís Miller, maçom. Agora a pergunta é, os maçons bebem vinho? Opa, quase todo dia. Diz uma coisa assim, maçonaria, hoje o tema vai ser maçonaria aqui. Os maçons bebem vinho? O que é o ser maçom e beber vinho, Luís? Olha, o maçom, posso dizer para você o seguinte, não é só vinho que o maçom bebe, né? O maçom bebe cerveja, bebe uísque, bebe bastante coisa, né? Porque a nossa instituição, na verdade, ela surgiu num bar. Numa lodge. Né? Ela acabou surgindo numa taverna, né? Lá na Europa e tal, né? E surgiu num bar. E ainda, se a gente analisar, é muito interessante, né, essa questão da maçonaria. Claro, né, tem que ser comedido, né, nessas coisas todas, mas é muito interessante que desde o princípio, né, se você pegar, a maçonaria tem os rituais, né, o que são os rituais? São procedimentos que estão escritos, né? Como você vai lá na igreja, por exemplo, tem aquele folhetim que você vai acompanhando a missa. Então, fazendo um paralelo, a maçonaria também tem ali o que está escrito naquele folhetim. O procedimento de abertura, quando o padre fala e tal. Maçonaria não é religião, né? Mas é só um exemplo para o pessoal entender que também está escrito ali as coisas. Né? E isso está escrito desde muito tempo. Desde lá do começo do século XVIII, né? Quando começaram a escrever os rituais, principalmente na França e na Inglaterra também, obviamente, falando. Mas a curiosidade que eu tenho para trazer para você aqui é justamente essa questão do que a gente chama de lojas de mesa, que seriam banquetes ritualísticos. Exatamente. Ou seja, tem um ritual para festa também, né? Onde se bebe, se toma vinho, se toma cerveja, né? Dependendo da organização ali. E isso é feito periodicamente, né? Agora, na pandemia, não muito, né? Porque está meio parado as coisas, né? Mas é um costume, podemos por esse jeito, que os maçons têm, certo? Até para comemorar algumas situações, né, como o final do ano, né, como é que passou o ano e tal, né? Então tem essa comemoração, já podemos por assim, ter um costume assim, muito tradicional dentro da ordem maçônica, fazer festa. E fazer festa, claro, que tem que ter um vinhozinho bom, pois tem então, que ter cerveja. Então. Eu falei do whisky, né? Eu não sou muito do whisky, mas os maçons que tem essa linha mais inglesa, vamos pôr assim, né, que tem as vertentes da maçonaria, esses maçons ingleses gostam de tomar whisky. Dos Scots. Gostam. Então diz-me uma coisa, agora assim, o mito, a questão aqui que se põe sempre. Onde é que entra o bode no meio disso tudo? O bode, sempre perguntam, né? O maçom cria bode. Eu sei que tem uma reunião da maçonaria que tem um bode lá na frente da loja, lá, então tem um bode amarrado Dizem que tem um bode amarrado no poste ali, porque ali tem uma reunião, né? Então essas e outras são várias e várias lendas, né, que acabaram no decorrer do período, né, do período da história da maçonaria, acabaram sendo agregadas, né, principalmente aqui no Brasil, diga-se de passagem. Então, na verdade, em nenhum grau que a maçonaria é separada, né, em nenhum rito, né, são as formas dos procedimentos, não tem bode, não existe bode na maçonaria. É mais uma dessas lendas, né, que na verdade, por parte dos maçons, é interessante, acabou sendo incorporado, né? Então, tem essa história que eu falei do poste, né? Que é uma coisa aqui mais até brasileira, mas também vem com aquelas lendas que, por exemplo, lá antigamente os hebreus, né, levavam um bode para o deserto e contavam os seus pecados na orelha do bode, porque o bode não falava, porque daí quando ia fazer o sacrifício do bode, por exemplo, lá para as divindades e tal, né, o bode não gritava. Então é sempre feito muito esse paralelo com os maçons, né? E os maçons, por sua vez, no decorrer da história, acabaram aceitando. Hoje se fala assim, na verdade, com uma forma bem leve da nossa parte, ser chamado de bode, né? É verdade. É bem leve, e depois foi incorporado. É muito interessante, né, que tem dentro da maçonaria nós temos a questão estrutural da maçonaria, mas também existem uma série de outras entidades, né? Como clubes de motoqueiros, por exemplo. Correto. Então, um dos maiores aqui no Brasil é o Bodes do Asfalto. Correto. Daí tem os Bodes do Tatame, que são os irmãos que lutam. Daí tem o Bode do Tiro,
Sabe, tem uma série de clubes de bodes, bode do tiro, bodes náuticos, bode ciclista lá de São Paulo e tem pelo Brasil inteiro, mas talvez o mais conhecido seja os bodes do asfalto e hoje os bodes do tatame, né, que tem muito irmão que gosta muito dessa questão de artes marciais, então montaram um clube assim muito bacana também, é só procurar na internet, aí é bem facinho de achar os bodes do tatame e os bodes do asfalto, né, e se você vê, de repente você está viajando aí numa estrada e tal, né? Daí você vê aquele montoeira de moto passando, homens com as mulheres atrás, né? Esse é o maior motoclube, caso seja o Bodes do Asfalto, obviamente, né? Esse é o maior motoclube do Brasil, inclusive. Tem aquela mitologia que existe, é assim, eles, nos rituais, eles comem bebezinhos. Sim, há esse ritual. O que é que realmente, assim, como é que vocês encaram essas, eu digo assim, não é tradição, mas assim, é folclore. Tem o folclore. Eu tiro sarro, né? Tem um canal do YouTube lá, Fatos Maçônicos. Fatos Maçônicos, acompanha. Acompanha. Eu acho um sarro, né? E essas exposições, por exemplo, né? O maçom mata criancinha, come criancinha, né? Fala no sentido de matar, né? Matar. Come criancinha. Hoje em dia tá difícil, né? Mas, o maçom mata criancinha, dá sumiço. E daí eu já fiz uma série de vídeos falando a respeito desse assunto. Falei, mas me apresenta um BO, né? Porque se uma criança desaparece, né? Outra questão que, o maçom toma o sangue do bode. É verdade, também. Então, o maçom toma sangue do bode, né? Você veja. Eu paro e penso, cara, se o maçom tomasse o sangue do bode, cara, sabe o que eu ia fazer da minha vida? Criação de bode. Olha o negócio. Criação de bode, sabe por quê? O que a gente ia precisar de bode, né? Se o maçom toma sangue do bode, ia precisar ter sangue, ia precisar criar o bode, ia precisar ter um monte de bode. Eu ia ser não sei se é um empresário. Um empresário, um produtor, ia criar bode. Um criador de bode. E eu acho um barato, né? Porque aqui, por exemplo, nós estamos aqui em Curitiba, capital do Paraná. Aqui deve ter em torno aí de umas 100 lojas, mais ou menos. Só Curitiba, né? Só Curitiba deve ter em torno de umas 100 lojas. Aqui não tem criação de bode. Se o maçom tomasse bode, tomasse o sangue do bode, na verdade, imagine quantos bodes a gente precisaria ter. É um cálculo interessante, porque assim, se as sessões são uma vez por semana, cada sessão um bode, quer dizer, Nossa, é um rebanho enorme. Ia precisar de bastante bode, por isso que eu queria me lançar nesse negócio. Mas você não vê assim maçom empresário que cria bode. Então tem muito pouca criação, assim, até desconheço aqui no sul do país, criação de bode. No Nordeste talvez seja mais fácil de a gente achar isso daí, né? Mas eu também duvido que você ache aí os caras criando bode para dar sangue pro maçom. E na questão da criancinha, né, também eu sempre fico esperando, né, me apresente um BO, né, porque sempre se some alguém, tem que fazer um BO de desaparecimento, né? Até hoje eu não vi nenhum. É verdade. A outra teoria que existe é de a nova ordem mundial. Esse é bom. Cara. Essa é boa, não é? Assim, fala-me sobre a tua opinião sobre esta nova ordem mundial. Eu acho um barato, né, a natureza do ser humano, quer dizer, é um barato, sabe? Você começa a observar as coisas, né? Tudo que é muito curioso, assim, né? E até, vamos dizer, um pouco misterioso, chama muita atenção, né? Fato. Então, você pega... E quando surgiu essa teoria, é um barato, né? Eu tenho um livro, eu sou um escritor, escrevi um livro que chama... esse também escrevi, mas é um outro que fala do assunto, que é Invasão Illuminati, a sutil arte de uma sociedade secreta, que conta a história da nova ordem mundial, como surgiu essa teoria. Sabe, surgiu nos anos 70, lá mais ou menos, né? Não me recordo bem a data. Mas essa história veio, ela teve um ápice, sabe? Que existiria um movimento, na verdade, que dominaria o mundo, né? E nos anos 70 começou a se expandir, nos anos 80 pegou bastante volume essa história, né? E hoje todo mundo fala. Estamos em 2021, né? Hoje todo mundo fala muito disso daí, né? E daí, se você pegar, primeira coisa, né? Vamos parar. Existe uma história por trás disso, mas vamos deixar de lado aqui essa história e vamos pegar uma seguinte situação. Vejam o livro dele. Isso! Lá conta a história, tintim por tintim. Eu acho um barato, sabe? Eu acho um barato. Eu gosto de assistir filmes, sabe? E eu fico, às vezes, boquiaberto, como se diz. Por que nenhum roteirista, o cara que escreve, né, o roteiro, o elenco,
faz esses roteiros para filme. Se o cara pegasse essas histórias e filmasse, cara, ia ser o máximo, porque tem intriga, sabe? Mas falando da questão racional, né? Se você parar e pensar, se você é uma pessoa que tem um mínimo de bom senso, você começa a parar e pensar, né? Então, o que seria essa nova ordem mundial? Seria um governo que controlaria o mundo inteiro, né? Teria poder sobre tudo, sobre a questão monetária, né? Só que daí você para e pensa, opa, vamos parar e pensar na política, né? A gente está um pouco acostumado, que agora mudou lá o presidente dos Estados Unidos, né? Nós estamos agora em 2021, até 2020 até janeiro de 2020 foi o Trump, certo? Então ele tinha uma linha política de pensamento, né? Daí você pega, por exemplo, Cuba. É uma outra linha de nada a ver, nada a ver. É uma outra. Você pega a Coreia do Norte, outra linha. Daí você pega a Alemanha, é diferente. Daí você pega o Brasil, opa, estava tentando se alinhar lá com o Trump, né, com essas ideias e tal, sabe, não entrando no mérito de nada, mas você vê que é diferente, né? E se houvesse assim uma concordância, ia ocorrer um alinhamento. Certo? Então, só que não existe isso, né? Mas nada justifica isso. Nada justifica. A moeda, né, que nem tentaram fazer, se você pegar pelo lado prático da questão, né, que nem foi feito lá na Europa, né, a questão da União Europeia também, né, 27 países, se eu não me engano, né, agora saiu a Grã-Bretanha saiu de lá, né, a Inglaterra, enfim, saiu de lá. Mas mesmo assim eles não conseguem entrar em um consenso, né? Quando teve aquela crise, por exemplo, na Grécia, e veio aqueles refugiados, começaram. Nossa, foi um maior problema, né? Tiveram que fazer uma grande correria para tentar auxiliar, certo? Porque a Grécia começou a quebrar, né? Quando esses saldos da balança. E o que eu quero dizer é o seguinte, né? Não vamos entrar nem em pontos muito matemáticos ou pragmáticos mesmo, mas se você fizer uma observação rasa, isso que eu quero dizer, você vê que isso é uma questão totalmente improvável. Ou seja, não existe essa ordem, supostamente. Não existe, né? São questões que vêm da cabeça das pessoas. Sabe? A pessoa cria essas imagens, né? E é o mais interessante que todo mundo pensa. Isso que a gente está conversando é o comum que todo mundo sabe, certo? Existe uma nova ordem mundial. O cara tem um pouquinho mais de bom senso, ele vai pesquisar e vai falar, pô, mas como é que tem? Mas por que mas quem que é o líder dessa ordem mundial? Os Estados Unidos, que nem falam, né? Não que seja. Os Estados Unidos. Mas por que não há concordância com o Canadá, que é do lado ali, por exemplo? Por que ficam brigando com a Grã-Bretanha? Então, sabe, você vê que existe umas indiciocrasias aí nessa questão, certo? E daí você pega a história da nova ordem mundial. E agora você vai saber a história, que é uma história fantástica, que eu vou contar para você em primeira mão aqui. A teoria é a seguinte: existia uma raça alienígena. Olha a história. Essa é a história verdadeira da nova ordem. Olha como surgiu. Existia uma raça alienígena que veio aqui para a Terra, certo? Na pré-história, muito antes da pré-história. E eles precisavam minerar, né, as nossas riquezas aqui do planeta, afinal de contas, só que eles não tinham a vontade de trabalhar. O trabalho era braçal e eles eram num nível muito mais intelectual. E daí, o que aconteceu? Eles pegaram com uma tecnologia muito avançada e embutiram o DNA de primatas com o DNA deles próprios, os próprios alienígenas. E nós seríamos os filhos desses alienígenas, que teríamos sido criados, na verdade, para trabalho escravo, vamos pôr assim. Só que dentre esse povo alienígena existia a gente pode pôr assim um ciclo interno. Um ciclo interno, um grupo de cientistas, na verdade. Um desses cientistas, que tinha o nome de Oa, ele quebrou um grande segredo, que seria o maior segredo que esses seres criados, que seriam os seres humanos, né, dentro dessa teoria, obviamente, falando, né, eles seriam seres espirituais. Esses seres, que somos nós, teremos um espírito. E a partir do momento que ele não conseguiu segurar mais esse segredo, contou isso para os seres humanos, eles começaram a entender o total da sua potencialidade e começaram a se revoltar contra esses alienígenas. E eles acabaram fugindo e a civilização acabou acontecendo. Então você vai ver, se você for na raiz da teoria da nova ordem mundial, que seriam eles, né, que estariam mexendo pelos bastidores, seriam os alienígenas.
extremamente improvável, né? Vejam bem algo que recua. Agora apanhando o gancho de recuar. Outra questão que realmente que se põe, tá? Não é folclore, é facto, é história e é tradição. Tu escreveste um livro a falar e a explicar quem eram os Templários. Certo. Agora uma pergunta comum. Onde é que está o Graal? Aqui. Está aqui. Explica para os comuns mortais o que é o Graal. Muito mais perto do que a gente possa imaginar, né? Então, no decorrer da história, a gente escuta muitas conversas. O Santo Graal, a fonte da juventude, a Arca da Aliança, sabe? Uma série de símbolos aí, né? Os alquimistas, né? A Pedra Filosofal, o Elixir da Juventude, né? Então, tem uma série de coisas. Quando você entra no entendimento, que todos na verdade são símbolos, né? Todos são símbolos. Quando você entra no entendimento correto e na interpretação que o determinado povo sintetizou naquele símbolo, no caso o Graal, né? O que é o Graal? O Graal é um cálice. Um cálice, né? Vamos supor aqui. É um cálice. Aqui é um pequeno cálice, mas é um cálice. Então ele é um depositário. Um depositário. Certo? E aonde fica esse depositário? Na verdade, somos nós mesmos, né? E se você for ver nas religiões, né, existem muitos símbolos que a gente usa, né, religiões orientais ou mesmo ocidentais, né, como símbolos de recepção, como esse, né, que representam nada mais, nada menos do que o grau. Então você tem que receber, isso tem que refletir. Essa mudança, né, o que a gente pode, assim, resumidamente falar e entender como uma influência espiritual, né, no caso do aspecto religioso, você recebe uma influência espiritual. Então, seu cálice, você, um recipiente, estaria apto, sabe? E aquela influência, quando ela chega na sua essência, ali você descobre que, na verdade, o grau é você mesmo. Ou seja, o reflexo do conteúdo que nós queremos absorver vai ser exatamente o segredo dessa juventude. Seria a essência, né? Correto. Eu falei desses outros elementos, porque todos mais ou menos você vai ver um paralelo, né? Se você pegar a história dos alquimistas, por exemplo, né? Eles buscavam a pedra filosofal, o elixir da longa juventude, mas sempre essa questão da transmutação, como eles chamavam, né? Transformar o metal em ouro, né? O metal bruto em ouro, cobre em ouro, enfim, essas coisas, né? Se você pegar a história, você vai ver lá Flamel, Raimundo Lull, por exemplo, né? Que são alquimistas conhecidos aí acho que talvez os mais populares, né? Que justamente buscavam, né? Mas o contexto alquímico, de fato, né? Através da interpretação, seja de símbolos ou de elementos mesmo, era justamente essa modificação de condição. Uma questão muito mais expansiva, de conhecimento, né? Então a pessoa se transmutava. O eu, a valorização do eu. Exato. Então a busca essencial, justamente, você vai ver em uma série de culturas, sejam e linhas também, né? Sejam muitas vezes essas linhas de desenvolvimento, linhas iniciáticas, né? Que, como por exemplo a gente tem muito lá, que são linhas metafísicas lá na Índia, que tem aqueles mestres, né, os sadhus, por exemplo, alguns, né, nem todas são ali. Hoje tem muita fake news aí no negócio, e no decorrer da história também teve muita fake news, então tem que tomar muito cuidado. Mas eu estou falando dos verdadeiros mestres que existiram de fato lá na Índia, por exemplo, que transmitiam essa influência ao seu discípulo, né? E aquele discípulo muitas vezes dedicava a sua vida e conseguia expandir a consciência num aspecto de até vir a se tornar um mestre, né? Então, isso é uma coisa real que acontece, né? Essa questão da influência. E ela é comum, na verdade, né? Depois que caem como é que a gente pode pôr assim, a nuvem, depois que cai a nuvem nos olhos, você começa a enxergar essa coisa, esses símbolos e os significados nas mais diversas culturas que existem pelo mundo. É muito interessante. Tá? Começam a ver luz ao Oriente. Também. Isto e outros temas, esclarecimentos, desbravar de conhecimento, quebra de verniz, desvendar de mistérios, isto e outros assuntos nos livros de Luís Miller, tá? E no canal de Fatos Maçónicos. Fala-me dos teus contactos, fala-me dos teus livros,
Falam de como é que as pessoas podem adquirir esse teu conhecimento, uma parcela, tá? Uma parcela desse conhecimento, que ele, de alguma forma, reflete através das edições e dos fatos maçónicos do YouTube. Passa-me as tuas redes sociais, então. A rede principal seria, eu tenho a rede Fatos Maçônicos, que é um canal no YouTube. É muito fácil, só chegar no YouTube e digitar lá Fatos Maçônicos, você vai cair nos meus vídeos ali, né? Vai aparecer, é só fazer inscrição, né? Caso a pessoa queira conhecer um pouquinho mais, eu tenho bastante material também, né, a respeito do assunto, tenho cursos, tenho os livros também, né, e os links estão lá no Fatos Maçônicos, talvez seja o mais fácil, né, e quem quer saber desse mundo misterioso, eu também tenho uma escola que chama Escola da Tradição, onde a gente justamente investiga todas essas coisas aí. Então é isso. Né? Tudo muito esotérico, tá? Tudo muito factual, mas lá está, é o mistério da vida. Luís Miller, muito obrigado, tá? Teres preenchido o nosso espaço. O Terra Play Channel vai ter João e suas uvas aqui com esta uva. É assim, isto não é uma uva, isto é um vinho reserva, tá? Isto é um vinho reserva que, de alguma forma, com uma uva de grande personalidade, preencheu esta garrafa. Cada garrafa uma história. Luís Miller, obrigado, tá? Então até um próximo episódio de João e suas uvas e então sigam Terra Play Channel.